Olá, sejam muito bem-vindos! Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Lucas. Meu nome é Cleiton. E meu nome é Pedro. E nós somos os bem-viados. Eu juro solenemente não fazer nada de bom. Nossa, que malvada. Então, gente, a gente chegou ao 10º episódio. Uhul! Finalmente! Então, a gente queria fazer uma coisa especial. E quem já ouviu o nosso podcast sabe que a gente fala mais sobre as nossas vivências. E a gente queria trazer uma coisa diferente porque a gente quer tornar o podcast semanal, atendendo pedidos by popular demand. E então a gente queria trazer uma coisa mais sobre cultura pop, filmes, séries e papos nerds. Porque gay também pode ser nerd, não só gays e minorias, né? Não só homens brancos, cis e héteros. Sim, na verdade, a gente vai fazer um teste, né, pra ver. A gente vai lançar alguns episódios semanais e aí se vê que as pessoas estão assistindo e tá curtindo, vai depender de vocês. Escutando, amigo. Meu amigo é muito youtuber. Ai, que saco. Isso é jeitinho. Então, contem pra gente depois se vocês gostaram desse formato. E pra começar, vamos de quê, gente? O que vamos falar hoje? Então, né, hoje a gente vai falar dessa saga que eu li, reli, assisti, reassisti. O Cleiton sabe as falas de cor, até ele que não era uma criança e adolescente muito nerd. Harry Potter! Temos tatuados nos nossos corpos. Temos tatuagens. O Lucas até já leu em inglês, que é o quê? Inglês. Saga Crepúsculo. Não, é Harry Potter, como o Cleiton já deu spoiler. Eu lembro que quando eu assisti a Pedra Filosofal, e eu acho que quando vocês assistiram a primeira vez também, eu fiquei encantado por aqueles feitiços. Queria a capa da invisibilidade, queria minha carta de Eu queria ser uma bruxa, Hogwarts. queria sair de lá já voando uma vassoura. Sim. No cinema, direto. Não, eu não assisti no cinema, eu assisti muito tempo depois que estreou. A gente ficou encantado por esses elementos fantásticos, né? E aí, quando eu tinha uns 15 anos, eu resolvi ler o primeiro livro. Ler a saga inteira, né? Só que aí começaram a chegar aqueles adultos, me vendo ler essas coisas Ditas de criança, né? ditas de criança e falavam: ai, você tem que ler coisa mais real. Ai, eu gosto de coisa mais real, da vida real. E aí eu ficava querendo encontrar um motivo pra explicar pras pessoas por que eu gostava tanto daquela saga. E aí tem uns 3 anos mais ou menos que foi quando começaram a sair aquelas edições ilustradas. E aí o Cleiton me deu e aí eu falei, eu vou reler a saga inteira. E aí eu percebi como tem muita mensagem foda por trás desses elementos fantásticos. Sim. E até tem uma coisa pra falar sobre, pra esses adultos chatos, que essas fantasias são um jeito criativo de falar sobre coisas da vida real. Não é o jeito direto que eles gostam. A gente tem que enxergar ali no fundo qual é a mensagem que a saga As traz. pessoas estão acostumadas a ter a lógica muito exposta, né? De tipo, o filme é sobre romance, então Vai ser romance, vai ser tá bom. isso. E não que você tenha que trazer, interpretar, trazer pra vida real, né? Sim. E Harry Potter tem disso, né? Por mais que tenha fantasia, seja legal. E eu acho bruxaria. horroroso isso que as pessoas falam de querer menosprezar a literatura de Harry Potter, porque eu li em inglês e, gente, assim, eu li em português, óbvio. Aí depois eu aprendi inglês na minha vida, eu fui ler inglês. É um inglês muito sofisticado. É muito sofisticado. Eu fiquei assim, gente, como que isso é um livro para crianças? É muito assim, a escrita da J.K. Rowling realmente ela escreve muito é bem. muito bem escrito. Eu fiquei chocado. Porque tinha palavras lá que eu ficava. Eu via no dicionário que eu falava, mano, eram umas coisas que eu não entendia, porque é um inglês muito certinho. E a outra coisa que eu gostaria de falar também a respeito de Harry Potter é que as pessoas falam muito de que é livro de criança, blá blá blá. Foi meu primeiro contato com literatura. E eu acho que, assim, é muito legal, mano, você dá um livro de mais de 300 páginas e as crianças comiam aquele livro, eu vi as crianças comendo aquele livro. Como? Aí você vai... É aquilo que eu acho que a gente meio que é obrigado a ler literatura na escola e a gente pega ranço, né? Você fala, eu odeio ler livro. Não é que você odeia ler livro, é porque você começou, talvez,
uma coisa que não tem muito a ver, cara. Eu acho que é meio errado o jeito que jogam livros. Já cria um bloqueio, né? Cria um Sim. bloqueio Porque aí na você acha criança. que todo livro vai ser daquele jeito, Daquele né? jeito. E aí você não instiga Muitos isso. são. Você não Mas, instiga a imaginação, você não instiga. E a literatura, ela tem que ser atrativa pra criança também, né? Então, foi meu primeiro contato. É que as pessoas falam, gente, já entrei uma vez numa discussão com um jornalista numa página. Eu e ele aqui, ó. Tá. Enfim, e aí ele fala assim, Game of Thrones e Harry Potter não é literatura, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí o artigo dele era que assim, as pessoas começavam em Harry Potter, paravam ali. E aí eu falava, meu querido, vamos lá, vamos começar. Eu comecei com Harry Potter e eu não parei só em livro de fantasia. Aquilo foi uma porta. Gente, Harry Potter é a porta de entrada para drogas mais pesadas. A literatura. Porque eu não parei ali. Então, assim, só me instigou a querer ler mais. Porque eu comecei com Harry Potter e falei, nossa, que legal que é isso. Ler é uma coisa interessante, blá, blá. E fui indo. Então, assim, Harry Potter, pra mim, teve esse poder, assim, de me fazer gostar de ler e minha imaginação ir embora. Sabe? E era o barro do momento antes, Era. né? Harry Potter. Era. Porque todo mundo acompanhava, era como se fosse. Como não tinha essa era tecnológica, né? Na época que lançou, então as pessoas. E as revistas? Eu tinha todas as revistas. Amava comprar aquelas revistas. Então as pessoas iam pra escola, levavam o livro, né? E aí comentavam. Nossa, eu adorava levar o livro pra escola. Sempre lia na escola. Enfim, eu acho que hoje em dia muita gente tem noção dessa mensagem por trás da saga. Só que eu acho que começam a enxergar a partir do segundo livro / filme, que é quando começa o assunto do sangue ruim. Sangue ruim, né? E só que eu acho que desde o primeiro já tem uma mensagem interessante, que é o Harry é uma criança diferente. Ele não entende porquê, mas ele é uma criança que ele não é igual às outras. Ele não é igual ao Duda, ele não é igual às crianças, aos colegas de escola dele. No livro tem mais disso, mas no filme você já percebe quando ele vai pro zoológico. Que aí ele faz o vírus desaparecer, ele já sente ali que ele é diferente. Mas no livro, corta um cabelo dele e no outro dia, quando ele acorda, o cabelo tá do mesmo tamanho. Enfim, etc. E então, pra mim, o primeiro livro é sobre uma criança diferente que descobre as delícias de ser quem ele nunca foi permitido a ser. Então, pra mim, o Harry é a criança que eu fui quando todas as crianças da rua que eu julgava amiga se juntaram pra apontar pra mim e falar que eu era gay, como se fosse errado. O Clayton, quando criança, que via a família inteira dele branca e ele negro. O Lucas, que não gostava de jogar futebol na escola e preferia andar com as meninas. Então, o Harry, pra mim, somos todos nós. Somos todos Harry. Somos todos Harry, hashtag. É que eu acho que a gente acaba se identificando inconscientemente com a história, né? Eu tô adorando o seu look Ai, na obrigada, noite eu de também hoje. Com um europeia. chalezinho, gente. Ele tá aqui com um chalezinho bem vovó, assim. Eu também europeia. Tá É europeia. do Chile, com licença. Tá inglês. Ele tá inglês, Tá igual inglês. a JK, gente. Aí é homenagem, entendeu? É a minha capa da invisibilidade. Não, assim, eu acho que a gente acaba se identificando, por mais que, como a gente começou a assistir quando criança, Eu comecei com a idade dele. a gente começou, a gente assistia, não necessariamente porque a gente se identificava e entendia todas as problemáticas e tudo, né? Mas eu acho que inconscientemente a gente acaba se vendo na pessoa, né? E aí a gente acaba querendo ser mágico também pra ver se tira a gente da nossa realidade. Então, é né? exatamente isso que eu até escrevi uma resenha no Scooby quando eu reli os livros. E eu falei isso sobre o primeiro livro, que a mensagem ser diferente não é errado, é mágico. E eu acho que a gente se identifica também por causa das coisas que o tio Walter e a Petúnia falam pro Harry. Por exemplo, tem parte que o tio Walter fala que se ele tivesse batido no Harry, ele não ia ser essa aberração. Que os pais dele mereceram morrer. E quanto disso que a gente ouve? Quantas Sim, crianças que crescem com, assim, né, também, com esse tipo de família tóxica. Mas não só a questão do gay também, né? Porque falam que se espancassem os gays, eles não iam ser o que eles são, né? Igual o nosso digníssimo presidente. Falando que Se ele tivesse um filho, o filho ia espancar.
Então a gente acaba se identificando, né? E vendo que Harry Potter também é. Quer dizer, né? E é muito que é o tema sobre. principal, E, não, né? e Harry Sobre Potter, assim, minorias. é isso que eu ia falar. Harry Potter é minoria. E é aquele um que ajuda o outro, né? Porque assim, já começa logo no Pedra Filosofal mesmo. Que ao invés do Harry se juntar com a elite, né? Que aí o Que ele Draco teve a Malfoy, oportunidade, ele né? falou: não, vamos ficar aqui junto comigo, blá blá blá. Ele não, ele se juntou com a menina que é pobre, se juntou com a outra que era esquisitona, Não, sabe? E ele fala, E é eu quero escolher as pessoas que eu quero me Sim. relacionar. Não é tipo, não quero que alguém escolha Por mim, mim. né? Então, isso também é legal, né? Sim. Que- Gente, apesar de eu achar o Harry um personagem não tão legal assim. Eu acho ele chato. Eu acho um pouco chato. Hermione Rainha. Nossa, Rainha. Hermione deveria ser o nome do livro, eu acho. Eu assim. acho. Hermione a Pedra Filosofal. É... Featuring Harry Potter. Sabe, assim. E o Harry Potter que tem que E o ter Harry pra Potter. contar uma história. Gente, ela salva ele o tempo todo. Todos os lugares. Ai, maravilhosa. Mas enfim. E só que aí eu acho que essa mensagem da saga ela se prolonga quando chega esse papo de sangue ruim. E eu acho que até tem um paralelo com a nossa sociedade, ou nossa, Também, né? não exatamente a nossa sociedade, e não que foi a intenção da J.K., mas nós gays. Que aí, tipo, a sociedade bruxa, ela já vive escondida. Eles já são oprimidos. No livro tem uma coisa mais... Que eles preferem não se expor, mas não é porque eles vão sofrer, é porque as pessoas não vão entender. Porque é diferente da caça às bruxas, que queimavam as bruxas. No livro, as bruxas iam pra fogueira 1000 vezes só pra rir dos trouxas. Mas é mais porque os trouxas não vão entender muito. Mas enfim, eles precisam viver escondidos. Não é uma vida super livre. E que nem nós gays. E aí... A gente precisa viver nos nossos quadrados. Sim, nos nossos guetos, né? É, e aí existe preconceito dentro dessa própria sociedade Uhum. com gente que não nasceu bruxa, que não tem 2 pais bruxos. Se você nasceu de trouxas, você é menor. E é como dentro da nossa própria sociedade gay, né? É a comunidade que conta a própria que é comunidade. Se elitizar a própria... Sim, se você não tem um celular da época, se você não é branco, se você não frequenta tal balada. Aham. Aí, adeus você no meio, né? Um meio que era pra gente estar tudo unido. E o legal também do segundo livro, que aí começa mais a gente entender que ela também fez todo um paralelo com Hitler, né? Sim. Sangue ruim e tal. Então, assim, é isso. A gente vai pegando as referências depois, quando a gente, sei lá, vai atrás, vai entender. Na época eu nem me ligava nisso. Mas é total esse lance de sangue ruim, de você ter uma raça pura, né? Como Hitler queria, os arianos. Sim. E é muito doido, porque o Voldemort, ele é um hipócrita, né? Porque ele também não é sangue puro. O pai dele era trouxa, então que propriedade que ele tem pra impor? Que é exatamente o que acontece, né, hoje em dia. Né? Esses líderes ditadores Não, e os são grupos todos hipócritas. nazistas, né, do Brasil. Tipo, o grupo nazista do Brasil. Todo mundo latino-americano, Ai, que arianos gente. puros, Tem né? alguém que me fala... Ah, eu vi em no negócio do 1-2, um vídeo do 1-2. Deles falando que os nazistas mandaram uma carta, um e-mail, sei lá, pros nazistas da Alemanha. E aí os nazistas da Alemanha responderam, tipo, vão se fuder, porque, tipo, vocês são latino-americanos, gente, o que pelo eles estão amor de Deus. falando. Então, tipo, é hipocrisia, né? Porque eles matam, né? E fazem o que querem com os gays, negros, nordestinos, sendo que eles não são raça pura, eles não são arianos, né? Não, tem até aquele post do Facebook que fala levaram os negros, mas eu não me importei porque eu não era negro. Levaram os gays, mas eu não me importava porque eu não era gay. E aí eu acho que é exatamente isso. Aí o quando, Voldemort, tipo, ele não percebe que ele mesmo seria desfavorecido pelo que ele tá impondo. Pelo esse sistema, né, que ele tá querendo construir. Isso é Mas verdade. eu acho que, na verdade, é que existem vários panos de fundo pra esse ódio do Voldemort aos trouxas. Que eu acho que primeiro, porque ele detectou esse ódio na comunidade bruxa e ele se aproveitou. E segundo, porque o pai dele era trouxa e não criou ele, então... Mas igual ele a focou. tia mesmo. Ela tinha um Guida. ódio. Não, A que criou o Harry.
Petúnia. A Petúnia. Ela tinha um ódio porque ela não era... Ela não era bruxa, Ela né? não era bruxa. Sim. E tem uma coisa no que a gente descobre primeiro no 7º livro e nos filmes das Relíquias da Morte e que agora estão desenvolvendo no Animais Fantásticos, que é o Voldemort, ele não é o único bruxo das trevas, ele não é o primeiro líder dessa um líder duvidoso dessa Plantar a comunidade. semente antes, né? Uhum. Que é o Grindelwald, ele veio antes com esse papo de que os sangues puros são superiores tanto aos sangues ruins quanto aos trouxas, porque o Voldemort até que ele não ligava muito pra sociedade exterior. Agora o Grindelwald, ele já quer... Ele tinha uma visão mais global, né? Sim. E aí você vê como é uma coisa muito real, né? Porque dos anos 60 aos 80 teve essa ditadura no Brasil. E aí as pessoas não lembram e hoje ficam pedindo A volta. intervenção militar e... Enfim, essa loucura toda. Então, a sociedade bruxa não lembra o estrago que o Grindelwald causou e... É aquilo, né? Parece que as pessoas não lembram do passado e quer repetir os mesmos erros. Uhum. Então, Vai falando. eu só queria falar também, lembrar uma coisa que... tem nada a ver, mas tem a ver. Eu só queria falar que um dos meus filmes favoritos é o Prisioneiro. Gente, Amo. eu acho maravilhoso. Um monte de gente gosta Ah, desse você não filme. gosta? Eu gosto, mas não é o meu principal. Gente, assim, eu ó, gosto vocês das que estão relíquias. ouvindo, não é maravilhoso? É maravilhoso. Aí o Amo. clima é maravilhoso. Mas Foi eu o prefiro... Quarão que dirigiu, né? Uhum. Mas eu prefiro Relíquias da Morte Parte 2. E eu gosto do 1 também. Eu acho Eu que o gosto. 1 dá uma tensão. É. Que o povo odiou, falou, ai, não acontece nada, mas eu acho que era necessário aquele clima de guerra mesmo, eles A isolados. construção da sociedade se corrompendo, né? Mano, é muito Não bom. é esperança parte 1. Isso é muito bom. Ah, Vamos jogar shade aqui pra outras Não, é sagas. porque não soube desenvolver pra chegar na tensão sim. da guerra, né? Nossa, No e a- caso de Harry Potter, conseguiu. a cena que o Harry dança com a Hermione é nesse daí. É. Ai, mano. Ai, eu amei, gente, aquela cena. E assim, Tem cenas muito icônicas. A Ai. cena da perseguição lá é maravilhosa. A cena que eles estão na casa da Luna, que aí explica as relíquias, que tem aquele ai, conto maravilhoso. sim. E nossa, Hermione mano, é narrando. foda, é foda. E esse filme é completamente... O filme e o livro são completamente sobre a instauração de um governo autoritário. Que aí você percebe que... A mesma coisa que acontece também. Eu tô repetindo muito isso. Que acontece no mundo real. Mas Mas é porque é porque é. A intenção da JK foi essa. Que o Harry, ele é o herói da saga. A gente sabe que as intenções dele são boas, só que aí transformam ele no inimigo daquela sociedade. Tanto que falam que ele é o Inimigo número inimigo número um. Número um, né? Ele vira o inimigo daquela sociedade. Nossa, mas uma coisa que eu acho interessante fazer um paralelo é que eu vi uma coisa no Instagram esses dias que fala exatamente disso que você comentou, de que o Harry ele vira o inimigo, sendo que não tem nada a ver. As pessoas estão simplesmente seguindo a lei. Então, assim, eu vi uma coisa que era assim no Instagram. As pessoas que estavam escondendo a Anne Frank, elas estavam indo contra a lei. E as pessoas que estavam caçando a Anne Frank estavam a favor da lei. Então, assim, nem sempre o que as pessoas decretam como Ruim É. é porque as pessoas estão fazendo por mal. por mal. Elas só estão seguindo a lei. E se elas não Exatamente. seguirem, elas vão ser punidas igual. Exato. Ah, então, tem uma parte no Relíquia... É que a gente pulou do Azkaban A pra gente foi esse, pro né? Azkaban pra esse. Não que tenha uma linha, né, de raciocínio, né, mas... É, que a gente tá falando da saga ao todo, né? Sim. É que o Rony fica escutando os nomes, né? Sim, E por ele mais fica... que você não entenda que as pessoas estão morrendo, as pessoas estão desaparecidas ou estão sendo, né, presas, né? É uma coisa ruim, porque você sabe que tudo aquele de nome é pessoas desaparecidas, pessoas que Sim. possivelmente Provavelmente estão você mortas. conhecia também. E aí, tipo, pode ser colegas de escola deles. Sim. E aí é muito triste, né? Porque por mais que não mostre que as pessoas morrendo em si, né? Só depois na batalha que mostra mais ou menos e ainda não mostra aquela coisa mega triste, né? Eu acho que nem era a intenção também, né? Da saga. Mas você vê que é uma guerra, né? E os dois lados perdem muito, né?
E é pesado, é porque a gente, quando a gente assiste, a gente fica deslumbrado com Que a gente vai no a gente vai no plot principal ali, né? Só O que tá que acontecendo. não, tá Só que tem acontecendo tudo terror. isso ao redor. Aí, tipo, aí mostra o pessoal sendo torturado. Aí falando. A Hermione é torturada. A Hermione é torturada. Ela é torturada. E foi uma cena que, tipo, a gente não tava preparado, né? Pela nossa idade. Nossa, nosso sim, psicológico, sim, né? sim. Tipo. Nossa, a E isso J.K. aconteceu E na ditadura, Isso também, aconteceu né? na Quanta ditadura. gente desapareceu, Desapareceu, quanta nem gente sabe o que foi aconteceu. torturada. Sim. Enfim, e as pessoas assistem esse filme e não entendem que a nossa ditadura foi completamente horrorosa. Triste. Mas, outra coisa também que eu queria falar é que existe movimento de resistência, né, nessa Sim, isso é saga. interessante. A Ordem da Fênix é um movimento de resistência. E até... Assim, pra contextualizar, vai que alguma pessoa nunca assistiu. Gente, Ordem da Fênix, pra contextualizar, não é só o nome de um livro. É uma organização dos alunos da escola que eles se juntam pra lutar contra esse governo autoritário. A armada. Ah, é a armada do Armada do Dumbledore! Dumbledore, Meu Deus! é. Não, olha que burra. Dá zero pra A ela. Ordem da Fênix, a gente É a pode do- enxergar é- como a Tropicália É, a Ordem deles, da né? Fênix é onde É, o Sirius tá, o Sirius tá incluído. Não, não é. A Ordem Lógico da que é. Fênix é a Fox mandando o Harry varrer a sala. Ridículo. Enfim, eu vejo a Ordem da Fênix e o Dumbledore, inclusive. O Dumbledore cansadíssimo, né? Lutei contra duas ditaduras aqui já. Porra, né? Não deu Porra, descanso. Puta aquela merda. Mas eu vejo a Ordem da Fênix mais antiga, o Dumbledore é o Lula. Sirius. Gente, tinha uma página maravilhosa, eu até procurei pra esse episódio, mas... eu acho Hogwarts que- comunista, uma coisa Não, assim? Hogwarts Vai virar Cuba. comunista. Vai virar cubano! Era Só que eu não maravilhoso. encontrei, acho que foi excluída. É, foi excluída, Deve eu ter amava. sido banida, sei lá. Eu amava. Era maravilhosa aquela página. Enfim, imagina o que o Caetano, o Gilberto Gil, o Chico Buarque estão vendo hoje em dia e falam, caralho, já lutei contra essa porra e de novo é a Ordem da Fênix, vendo o Voldemort subindo pro poder de novo. Sim. Ah, então, gente, o que eu tava falando aqui que eu errei gravemente é que na escola a armada de Dumbledore é como se fosse uma Ordem da Fênix reduzida, assim, porque é os alunos que se juntam. E aí o Harry que ensina, né? Não, isso é uma Porque coisa eles interessante começam a também. proibir a magia, Eles começam a se proibir. defender. É, que o Voldemort ele ainda não... Exato, né? Gente, vocês estão entendendo? O Voldemort, ele não tá ali já dominando, mas a educação já tá virando uma inimiga nesse ponto, né? Sim. E aí os próprios estudantes têm que se organizar pra ter conhecimento. E o que tá acontecendo hoje com as universidades? Perdendo verba, Gente, sendo desacreditada. eu porque tenho tá uma falando que só ami- tinha Ah, uma não. vagabundo maconheiro. Exatamente, universidade e alguns cursos. Então, assim, eu tenho uma amiga que ela deu aula de filosofia gratuitamente. Porque, assim, a gente chegou num momento que tava eu e ela discutindo, conversando da vida. E ela chegou e falou assim, Lucas, não dá, tá complicado. E ela começou, tipo, dar aula de filosofia, assim, gratuitamente pro povo, porque tá complicado. Então, assim, a armada de Dumbledore é isso. São os alunos que eles falam, não tá dando aqui, a gente não estamos sendo ensinados a se defender disso. E o povo meio que, não tá acontecendo nada, né? O povo fica nesse, não tá acontecendo nada. Não, o é ministro, isso. gente, que é mais cego e que a gente vê muitos ministros por aí, é todas as evidências do mundo mostrar. Tudo, ter prova, gente morrendo, gente sendo atacada, coisas muito estranhas que não acontecia há décadas acontecer. E aí o ministro não acredita, ele só acredita quando ele vê. E aí Com os quando ele próprios vê, olhos. ele começa a ficar Que biruta. é com o Dumbledore, né? Se eu não me engano. É, lá no ministério, que aí ele vê Quando que... ele tá com. Que aí ele Inclusive, volta, ele que ele voltou, acredita. ele voltou. Inclusive, duelo maravilhoso. Duelo Maravilhoso. Duelo perfeito, aquele duelo, Maravilhoso. gente. Tem zero defeitos. Enfim, a cegueira da sociedade, A né? cegueira da sociedade. Então, é um filme, é uma saga que dá pra você muito trazer pra o momento atual. Sim. E o momento de que passou da história, né? Da ditadura. E aí, nazismo, do essas nazismo. pessoas que meio que estão falando, né, tipo, gente, tem alguma coisa errada, presta atenção nisso. Elas são vistas como inimigas. E aí é perseguida. E aí a pessoa que tá tentando ensinar, ela é perseguida. E aí, hoje em dia, a gente
vê que professores estão sendo perseguidos também. Então, assim. O Dumbledore, ele foi caçado, né? Ele foi afastado da escola. Da escola. E aí fizeram livros e teorias, as fake news. As fake news. Ai, gente. A Rita Skeeter A da Rita vida. Skeeter é a dona das fake news, então... Ela é a dona das fake E news. foi lá na Matilda Backshot lá, sugou toda a história que ela tinha e aumentou a vida O do poder da Dumbledore. imprensa é necessário pra Sim. instaurar isso. Sim. E aí aparece vários jornais falando que o Dumbledore pirou, que o Dumbledore queria tomar o ministério. Então, tipo, essas fake news... Eles precisam da notícia pra validar ainda pra mais, validar né? a o lado. informação e mostrar uma parte O lado que eles querem o favorecer. lado que eles querem mostrar, exatamente. E o jornal que mostra o lado contrário não é levado a sério, que é o do pai Da Luna. Da Luna. É porque não mostra muito nos filmes, mas nos livros tem. Não que o Xenofilho e a Luna não sejam meio birutas. Gente, a dança dela no casamento, pelo amor de Deus. Aquilo é maravilhoso. Mas os birutas não são as melhores pessoas. Exatamente. Falta a gente falar, eu acho, um pouquinho só. Dois assuntos, meninas, que vocês estão ouvindo. Primeiro, J.K. Rowling. Eu acho que a gente tem que falar um pouco essa história de J.K. Rowling. Não vamos passar pano. Porque J.K. Rowling, né, gente? Ultimamente aí... Enfim, ela tem dado umas declarações meio assim, que as pessoas zoam muito ela na internet. Caso você não esteja sabendo disso. Tudo agora é tipo assim, não, porque fulano de tal era gay, era bissexual, era... Por quê? Porque ela resolveu meio que contar algumas coisas depois que já tudo foi publicado. E aí muitas pessoas acharam que isso foi meio que covarde, né? Porque se ela falasse logo de início, talvez ela não venderia. Se ela falasse, por exemplo, Dumbledore, pra quem não sabe, é gay. Na história, é de acordo com a própria escritora. E aí tem aquilo, tipo, será que se ela falasse na história que ele era gay, abertamente, um livro voltado para as crianças, o que... Assim, por um lado você entende, pro outro você meio que questiona não só isso, né? Algumas outras declarações dela também. Apesar dela ter essas declarações meio controversas, o que ela criou ali, pra mim, é o que valeu. Fala por si só. Fala por si só. É A porque obra você tem que ver dela... o peso, né? Porque assim, a obra dela, pra quem reflete sobre isso e quem entende, né? Nós entendemos. Especialistas em Harry Potter. Eu mesmo errando armado de Dumbledore com Ordem da Fênix. Não, mas assim, pra quem refletiu além do filme, É o que não, é o que fica. É o que fica. É a obra. tipo, são dois pesos, tipo, o que importa mais? A gente vai dar evidência ela sendo uma escrota publicamente ou a história que ela fez já e que não pode ser apagada? É isso que eu levo. Gente, eu tenho uma tatuagem das Relíquias da Morte. E aí eu ficava assim. Eu fiquei pensando, se um dia essa mulher fizer merda. Eu também fiquei se pensando. um dia der alguma coisa isso. Só que aí a gente. Acho que até comentei com vocês, só que a gente falou exatamente isso. Tipo assim, o que vai ficar dela é essa história. Ponto. Essa história é independente. É até que independente. E aí entra aquela questão. Será que Porque é arte, né? Cada um tem uma interpretação e ela jogou no mundo. E o que essa arte ajudou é como se fosse a Lady Gaga. A Lady Gaga virando uma escrota agora, o que ela fez não vai apagar. Não vai apagar, ela ajudou tantas pessoas Sim. desistiram de se suicidar por conta do CD dela, dos discursos dela. Então, tipo... Então, rapidinho, só querendo fazer Paralelo. outro paralelo. Não só envolvendo Harry Potter, mas como o nosso agora, né, gente? Esse episódio é sobre cultura pop, filmes que a gente vai trazer mais pra vocês. Entra até esse questionamento, tipo, até onde o pessoal é separado do artista. Porque tem artistas que fazem muita merda, pesada. E aí, como que fica? Azalea Banks. E aí, como que fica? Sim. É pra se questionar, né? Fiquei pros próximos episódios. Fica pros próximos episódios. E eu até queria falar de coisas mais recentes, né, da J.K. Que, por exemplo, Johnny Depp no foi um no dos filme, closes nos mais filmes, amados. né? Que ela defendeu e O que foi exposto, né? A gente deve ter muito mais agressões Muito que a mais gente não agressões. ficou sabendo. E agora ele tá teve a pagando de chance- vítima. E ela teve a chance de tirar ele do filme, só que ela falou que ela não conseguia ver outra pessoa
não ser ele fazendo o filme dela. Então, tipo, vai passar pano. Ok, porque a gente pode estar passando pano aqui pra ela também, né? Porque a gente Na gosta questão muito, de julgar na questão a de arte. julgar a arte e também pra outros assuntos, mas a gente não tá favorecendo, tipo, a gente não tá A gente não quer evidenciar o evidenciar autor. ela, né? Exatamente, E né? sim, A gente tá falando obra. na A gente tá obra. falando da obra que já foi feita há muitos anos atrás também, né? E tal. E também tem os novos filmes que a gente também acabou não discutindo. Sim, É. porque são aquelas, né? Deixa eu ficar quieto. Porque, enfim, Não, pro meu assim, gosto. O primeiro é legal. Eu gosto, Adoro eu gosto primeiro é muito legal. porque tem um ciclo, né? O primeiro é legal. E o protagonista é estranho, então você não é tipo um galanzão. É, o por Ed exemplo. Redmayne, ele é... Não Então ela conseguiu Jacob ainda. é amor da minha vida. Sim, e aí aquele casal, um gordo, uma Ai. magra, gente. Quando que você vê isso fazendo sucesso e as pessoas, né, considerando aquilo como amor? Então, assim, é de novo uma obra falando por si Por si só. só. Então, aí vai de acordo com quem interpretar, né? Aí chega o segundo. Aí chega o segundo, que é melhor a gente pular pro próximo. Gente, eu assisti esse filme, meu Deus. Ai. Eu acho doido porque Decepção, agora sim. vamos na crítica, né? Eu vou ser mais crítico. Que é um filme cheio de boas intenções, só que não consegue passar essas boas intenções. Eles não conseguiram né? amarrar as coisas, eu acho. Eu Ela acho, quer- eu acho que eles quiseram ser um filme meio que cult, assim, porque tem uma pegada muito de diálogo, mas não faz. Ela não quer traz. introduzir um monte de coisa que provavelmente vai fazer sentido nos próximos filmes, vai ser desenvolvido nos próximos filmes, só que aí nada é desenvolvido agora. Tipo, Eu achei muita enrolação. Aquela assistente do Newt, pra quê? A Nagini. A Nagini. Que foi só pra trazer Só pra ter aquele público. efeito dela E se só pra trazer transformando. público. E Então, aí, assim, não tem gente, propósito. o Johnny Depp foi a melhor coisa do filme. O discurso que Olha ele pra fez. onde chega. Olha onde A que chegou. pinto chegamos. A que pinto chegamos. Enfim, o discurso dele não é por causa da atuação dele, exatamente. É que eu não acho que ele É que eu acho que trabalha o mal. personagem dele foi o que salvou o filme. né, na Eu não verdade. acho que ele trabalha mal. Eu acho que ele é uma pessoa escrota e não deveriam dar oportunidades pra ele. Porque passa uma mensagem que ele pode continuar sendo escroto, que não vai ter consequência nenhuma. Mas enfim, a mensagem que ele passa naquele discurso no final é muito o que a gente tá vivendo. E como as pessoas são ludibriadas fácil, né? Que aí. E aí você vê pessoas que você admira, igual a Queenie, que você ama, que você quer que ela se dê bem, que ela seja foda, cedendo por motivos X, né? E ele conseguiu. Porque ela quer E viver foi o muito amor que a dela. gente viu na época de eleição, né? Pessoas que a gente amava, considerava indo pro outro lado, né? Sim. E é difícil aceitar isso, né? Porque. Ok, que a gente tem que aceitar opiniões diferentes, mas desde que a opinião seja. Não vai influenciar na vida, não vai te literalmente. matar, não vai Sim. incentivar a sua morte, né? Exatamente. Que é o que também tá acontecendo no filme. Opinião não é discurso de ódio. Exatamente. Sim, porque lá no filme ele tem um discurso de que, tipo, ai, olha o que os humanos estão os humanos não, os trouxas, os nomagens estão fazendo. Olha a o que guerra eles que vão eles estão fazer. causando. Aí mostra a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, tipo, eles estão mostrando que, tipo, olha que pinto chegamos. Então a gente tem que se mover antes, a gente tem que. E é o que estão fazendo hoje, que, tipo, mostrando, falando mal das feministas que estão abortando, falando dos maconheiros, falando dessas coisas. Pra criar um terror. Pra criar um terror que, tipo, olha. um É eles que não contra são nós. eles. Eles ficam nesse até. Porque assim, gente, voltando a falar, plano de governo nenhum, pro governo atual não tem nenhum. O plano de governo foi baseado muito a ver também com aquilo que a gente falou no episódio da religião. De como que a religião amedrontava, botava o terror nas pessoas. É isso, porque não tem plano de governo. O plano de governo é o quê? Aterrorizar. Olha o que tá acontecendo, é eles contra Só nós. que a diferença é que eu considero o Grindelwald muito inteligente. Muito articulado, Porque né? é ele que tá criando esses ideais, ele que tá, como é que é? Convencendo as pessoas. Ludibriando, né? Agora, Todos. a pessoa que a gente sabe que eu tô falando. Você sabe quem? É uma forma burra e grotesca o jeito que ele faz. E aí as consequências dele acabam tornando a mesma coisa que o Grindelwald faz. Não é uma coisa que, tipo, ele é super inteligente, ele tá movendo a máquina para que as coisas aconteçam. Sim. É uma coisa que, tipo,
eu acho que negros gays têm que morrer. Sim. Aí as pessoas que trabalham com ele, que pensam o mesmo, faz a máquina girar. Sim, mas não é uma coisa que ele que inventa um discurso Sim, todo mas eu inteligente. acho que assim, é aquilo que a gente comentou também, que apesar, a gente nunca tinha visto uma pessoa nível nosso presidente atual, nível escrotidão assim, né? De falar as coisas Tão abertamente, sem ter medo de consequência nenhuma. E é aquilo lá. O Grindelwald veio antes do Voldemort. Ele que implementou a sementinha. E aí é aquilo que a gente conversa. Não vai. Assim, gente. Provavelmente não vai parar por aqui. Não. Você tá entendendo? Porque a sementinha foi plantada. Quantas pessoas hoje em dia que falam que são racistas abertamente? Gente, 3 anos, 4 anos atrás, era uma coisa tipo assim, nossa, você era errada. E hoje em dia tem gente que vai e defende ainda. Defende Sim. uma pessoa racista, defende uma pessoa que bate mulher, homofóbica. Então, assim, a sementinha foi plantada, infelizmente, né? Sim. Na verdade, eu acho que só ajudou a florescer, né? Uma coisa que eu acho Que que já tava tinha, né? nas pessoas. Sim. E... Enfim. Por esse medo do julgamento, né? As pessoas não colocavam Não opinião. expunham, É. né? Outra coisa interessante também de falar é a Hermione Negra, né? Que teve a Hermione Negra na peça de teatro. Maravilhosa, né, gente? Na E aí- verdade, assim, toda a saga tem. Se a gente for olhar pro lado racial, a saga inteira é problemática, né? Porque É branca. como é que chama? O casting Os principal, protagonistas. né? Você não vê negros, né? Você vê o. Como é que chama? O Dino. O Dino, que ele só fica fazendo aquela cara de babaca. o tempo Aquele que inteiro. narra. O O narrador. Ah, é. Não, e tem uma. A Lilá. A Lilá, A que Lilá era negra. era negra e ficou A branca. Brown. É. E aí, sociedade? Ela ficou vocês branca porque ela- indicaram? A Brown ficou A white. Brown. Ai, maravilhoso. A Brown ficou white. Então, assim, se a gente for levar pra esse lado, é muito problemática e aí as pessoas vão desistir de assistir e, assim, né, não desinvalida toda a obra. Mas é Até pra porque não deixar de ser- existia essa discussão sobre diversidade. Sim, né? Era aquilo e pronto, acabou. A gente E tava ela, engolindo. super inglesa, né? Só tem gente Referência branca. dela. Exatamente. De novo, a gente tá passando pano, a gente sabe. Mas, assim, se a gente Não, for... é porque eu acho que é muito complicado a gente julgar obras que anteriores a essa discussão sobre diversidade, porque elas vão refletir o tempo delas, Sim. né? Se a gente pegar um livro lá de 1800, a gente não pode esperar que ele vá defender negros, gays, não vão nem Gente, existir. eu tô lendo Gabriela. Em Gabriela teve uma traição. E aí o marido foi, matou a mulher dele e o cara lá, né, o amante da mulher. E aí todo mundo aplaudiu. Por quê? Porque Era o contexto era da assim, época. homem que era traído matava a mulher e todo mundo aplaudia, porque tá certo, ele honrava. Então assim, era o contexto da época. Sim. É horrível, péssimo, horroroso, mas... Se a gente encontra. É que nem a gente falou no episódio da religião de O Conto da Aya. Que era um livro dos anos 80 e já tinha personagem LGBT. E a autora era pra Frintex. Era raro. Mas e ela só foi evidenciada agora, né? Era raro. Exatamente, ela só foi evidenciada agora. Porque antes ela ficava na meio que escura. Gente, eu nunca tinha ouvido falar de The Handmaid's Tale antes da E é um série. livro que agora, a partir de agora vai ficar do lado de 1984. E as grandes sagas só tem branco, né? Nárnia. Como que é? As Crônicas As de Crônicas Nárnia. de Nárnia, Senhor dos Anéis. Você não vê. Até Star Wars. recentemente a Game Ah, of não, Star Game Wars of colocaram, Thrones né? Tem negro. Cadê o negro que tem Game of Thrones? Tinha a Missandei e o Verme Cinzento. Nossa, Mas uau. que, nossa, né? Todos os heróis eram brancos, branco sim. Salvador, né? Daenerys, branca Salvador. Então, Enfim, aí não vamos dar parece. esse Não, contexto, tá? não, mas o contexto. Vamos Mas, falar de Game of Thrones em outro Outro episódio. episódio. mas o contexto de raça é interessante porque, assim, gente, é identificação, né? As pessoas falam, nossa, mimimi. Gente, não é mimimi. Eu, 26 anos da minha vida, cresci vendo gente branca. Por que eu não posso ver uma pessoa negra, sendo que eu olho lá e falo, nossa, que legal, vou me identificar com essa pessoa. Não vou pra... Por exemplo, eu era adolescente, eu amava ir em evento de anime, essas coisas, fazer cosplay.
eu me senti, às vezes, mal de ter que fazer um personagem que era branco, porque não tinha um personagem negro legal nesse nível. sim. Tipo, de eu falar, nossa, que foda, quero ser. Não tinha. Aí você meio que se fantasia, falando no caso de pessoas fazer cosplay, né? Se fantasia com uma personagem coisa branca, que não- aí não representa nada. É a mesma coisa de Ariel. Se eu for trazer a Ariel. Quantas meninas Gente, legais. exatamente isso que eu ia falar da Ariel. Que teve essa discussão toda sobre a Hermione negra e não aprenderam nada e estão falando de novo sobre isso. Como assim? Sim. Bom, Não, e as pessoas que falam de Ariel, que falaram desse Ariel, é muito aquela pessoa daqui que faz aquele discurso. Não vejo cor, só Motivo. vejo humanos. Ah, sim. E aí, assim, sereia não existe, né? Então, não tem por que retratar ela do jeito que ela É, igual eu na vi. história. É, eu vi um vídeo. E Acho que assim, não no final das contas, já que a cor pessoa dela só não vê tem muito a humanos, ver, né? Exatamente. A história vai ser a mesma. Vai ser ela trouxa correndo atrás de um príncipe macho. babaca que vai deixar... não, provavelmente vai atualizar, né? por ser negra vai melhorar. Então, é que o povo falou, eu vi um vídeo do Diva Depressão, eles estavam falando sobre isso, que, assim, então a Pocahontas não vai ser mais índia. Não, gente, é diferente por Tem quê? um Porque contexto, é o contexto. né? Ela é indígena porque todo o contexto histórico é baseado no fato dela ser indígena. A Mulan, todo o contexto é dela ser da Shira, blá, blá, É que blá. nem, por exemplo, se em Frozen trocassem por uma negra, não ia ter o mesmo sentido, porque é uma cultura branca, é uma cultura mais Falaram que, nórdica. imagina se Pantera Negra fosse branco. Ah, gente, pelo amor de Deus. A única Cansada, obra eu que estou foi ganhadora de Oscar, com licença. E aí os brancos vão lá e querer se apropriar. Pelo amor de Deus, né? O povo não tá cansado de ver branco na televisão. O povo é tão cego assim que não Tempo vê inteiro. que o tempo inteiro só tem branco. As melhores apresentadoras de televisão é o quê? Branca. Os melhores atores que são premiados do Caralho 4, branco. Brancos. E aí quando vê um negro, não pode mudar, porque, ai meu mimimi. Deus. Ai, eu vi pessoas falando, mas é porque a gente cresceu ouvindo, é memória afetiva. Memória Então afetiva, vai assistir a caralho. porra do filme que E a te traz assiste, memória afetiva. ele não vai E a subir. criança negra que nunca pôde ser a sereia do grupo, porque a porra da sereia Era branca, branca. ruiva, caralho. Aí vem as ruivas hipster, que nem é ruiva de verdade. E agora, como que você é Ariel? Seja Ariel do desenho, caralho. Ela continua Vai tá lá existindo. ainda. Revoltei. Deixei de ser europeia, Só pra contextualizar, eu não falei do Frozen pra defender o povo que tá falando isso. É porque em Frozen tem pelo menos um contexto pra elas Porque serem ela é brancas. E ela vai acordar Bela adormecida com beijo gay. Mas nos outros, pode trocar à vontade. Bela Adormecida tem um contexto. Enfim, continuando, né? Só pra finalizar sobre os crimes de Grindelwald. O filme foi uma bilheteria menor do que os outros. Foi a primeira bomba crítica, né? Não foi tão bem recebido quanto o resto da saga. Tanto que eles adiaram, né? Eles Ia adiaram. ser Só que eu ia falar uma coisa sobre isso. Eu pensei que esse adiamento, tá certo? Adiamento. Eu acho que não foi só pra eles escreverem melhor. Foi pra dar uma descansada na imagem. Também. É, que ficou meio que seguido, né? É. É verdade. Se bem Porque que assim... as pessoas estão É que é com onde- ranço. Sim. Ah, você acha que foi todo o lance Tá do, com uma do imagem Johnny Depp? negativa e precisa. Não, porque eles adiaram as gravações do próximo. Que vai ser no Brasil, inclusive. Porque ia ser ano que vem, eu acho que ia lançar. Sim. E aí eles adiaram pra 2021 porque... Eles perceberam que tinha que desenvolver precisa- melhor. Disseram isso, mas eu acho que é porque Eu acho que precisa dar também uma tem disso, descansada. Eles viram a crítica e foi um dos primeiros filmes que teve a crítica, né? E a Da saga bilheteria inteira, é porque, mano. na verdade, eu acho que a crítica não sozinha não move os estúdios. Foi o dinheiro mesmo. Com certeza. É, quando pesa no bolso, né? E teve gente que promoveu boicote também, né? Por causa do conta Johnny Depp. Ai, gente, eu entrei nessa onda de boicote, mas eu fui no cinema. Ai, me desculpa. Ai, não consigo boicotar Ai. também, me condenem. É, Nem foi eu. difícil. Fui, fui mais de uma vez. Foi, eu fui, acho que foi na estreia, sei lá. Isso foi é uma memória afetiva, não a Ariel branca. E se fizerem um Harry Potter negro daqui uns dias, vai ser ótimo, Ai, maravilhoso. maravilhoso. Uhum.
Mas enfim, gente, eu acho que. Ai, deixa eu só falar uma coisa sim. antes. Eu queria deixar uma reflexão pra vocês. Não destrinchar igual o resto. Mas pensem sobre a relação de AIDS e o Lupin. A depressão e os dementadores. E os elfos domésticos e a escravidão. Reflitam. É isso aí. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse novo formato. A partir de agora, de agosto, a gente vai soltar episódios semanais. E aí, toda vez que vocês verem essa capa, que vai ser diferente das outras, é porque a gente vai estar relacionando um clipe, um filme, uma série com a nossa vida, igual a gente fez aqui agora. E aí a gente precisa saber de um feedback de vocês, se tá legal, se a gente continua assim. Porque a gente tá muito empolgado e já tem muitas São coisas que os três gostam. Sim, a gente tem já tem pauta já pra fazer. E é isso. E se vocês não gostarem, cala a boca e vão tomar no cu. Quem gostou e bate palma. Quem não gostou, paciência. Brincadeira. Como ele é carinhoso com a audiência. Eu sou europeia, desculpa. Eu sou francesa, eu falo como eu quero. E é isso, gente. Beijos. Beijo, gente. Assistam Harry Potter, tá? Percam preconceito se você não assistiu, porque é maravilhoso. Assistam, leiam os livros e reflitam sobre isso que o Pedro disse. E se vocês não assistiram e aí vão assistir a partir desse episódio, conta pra gente também, porque a gente vai ficar muito feliz. Primeiras impressões de Harry Potter, vamos mais saber. Sim. Gente, vocês gostaram da bicha muda falando? Você viu? Hoje foi ele. Hoje o episódio foi dele. Inteiramente. Então, um beijo. Beijo! Mal feito, feito.